Boa noite, turma. Sejam todos bem-vindos à sala de aula virtual Direito Civil, Contratos em Espécie. Eu espero que todos estejam conseguindo ter acesso aos áudios, ter acesso aos PDFs e ter acesso aos blocos de questões que nós estamos enviando, tanto por meio do canal do YouTube, quanto por meio do Google Classroom. Bom, nesse exato momento, nós vamos dar início ao estudo de mais uma espécie de contrato. É também um contrato típico, é um contrato previsto no Código Civil, ele está regulado nos artigos 534 a 537 do Código Civil. Nós abordaremos o seu conceito, nós abordaremos a sua natureza jurídica, nós abordaremos as regras desse contrato, as partes envolvidas nesse contrato, o objeto do contrato, sua classificação e os efeitos do contrato. Pois bem, nós estaremos agora falando sobre o contrato estimatório ou venda em consignação. Bom, trata-se de uma espécie de contrato. É um contrato, como já foi dito, um contrato nominado, é um contrato típico, é um contrato previsto no Código Civil, mas nem sempre foi assim. Na verdade, ele sempre foi usualmente utilizado, ele sempre foi na prática utilizado, sempre teve uma grande aplicação esse tipo de contrato. No entanto, não havia uma regulamentação no Código Civil. Daí, gente, o Código Civil passou a tratar dessa figura de contrato, o contrato estimatório ou a venda em consignação, como novidade festejada diante da grande aplicação que já havia no mundo prático, no mundo das relações jurídicas existentes. Bem, inicialmente nós vamos abordar o conceito desse contrato. O contrato estimatório, ele surge a partir de uma relação jurídica envolvendo duas partes, o consignante e o consignatário. Portanto, é um contrato em que alguém, esse consignante, transfere ao consignatário bens móveis. Daí nós já podemos observar que o objeto desse contrato são bens móveis, para que o último, o consignatário, os venda. Então, o consignante entrega para o consignatário bens móveis para que este consignatário venda esses objetos recebidos, pagando um preço de estima. Percebam que o valor é um valor a ser estimado no momento do contrato. Porém, também é possível ao consignatário devolver os bens ao fim desse contrato. Claro, ao fim desse prazo ajustado. Daí, gente, nós poderemos dizer que trata-se de um contrato em que alguém, o consignante, transfere ao consignatário bens móveis para que o último os venda, pagando um preço de estima ou devolva os bens fim do contrato, dentro do prazo ajustado. A gente já pode excluir desse conceito quem são as partes desse contrato, consignante e consignatário. Nós já podemos observar que há um preço a ser estimado, um valor a ser especificado e um prazo ao final do qual os bens terão sido vendidos ou serão devolvidos pelo consignatário. Percebam que, apesar da utilização da expressão venda em consignação, muito embora se use a expressão venda, não se trata de uma cláusula especial do contrato de compra e venda. Na verdade, é um contrato específico, é um contrato típico, é um contrato nominado previsto no Código Civil. Portanto, uma nova espécie de contrato que foi muito festejada por passar a ser regulada no Código Civil, uma vez que era amplamente utilizada, amplamente empregada já na prática. Desse modo, com a compra e venda não se confunde, apesar de algumas semelhanças. Bom, assim estabelece o Código Civil em seu artigo 534. Pelo contrato estimatório, o consignante entrega bens móveis ao consignatário, que fica autorizado a vendê-los
pagando a ele o preço ajustado, salvo se preferir, no prazo estabelecido, restituir-lhe a coisa consignada. Percebam que o dispositivo prevê a possibilidade dos bens serem vendidos e também prevê a possibilidade dos bens serem devolvidos ao final do prazo estabelecido. Deixando bem claro que, por meio dessa relação jurídica, o contrato estimatório, celebrado entre o consignante e a parte consignatária, nós temos a entrega de um determinado bem, volto a lembrar, é um bem móvel, essa entrega será feita a um terceiro, aonde esse terceiro, o consignatário, fica autorizado a vender esse bem por um preço estimado. Percebam que não é qualquer preço, não é qualquer valor, é um preço estimado. Se o consignatário decidir vender por um valor abaixo do preço estimado, ele terá que repor aquela diferença. Agora, se ele decidir vender por um valor acima, ou seja, um sobrepreço, um valor acima daquele preço, daquele valor estimado, essa diferença a maior, evidentemente, poderá ficar com o consignatário. Daí, se ao final do prazo esses bens forem vendidos, será, claro, repassado o valor ajustado para o consignante. Se esses bens não forem vendidos, os bens serão devolvidos para o consignante. Ora, se parte dos bens forem vendidos, o valor correspondente àquela parte será paga ao consignante e, claro, os bens que sobraram serão devolvidos ao consignante pelo consignatário, salvo se o consignatário decidir permanecer com os próprios bens. Daí, gente, a finalidade desse contrato, o contrato estimatório, é a venda do bem móvel. Bem, quanto à natureza jurídica, possui natureza real, se aperfeiçoa com a entrega do bem ao consignatário. Percebam, gente, nós já tratamos dessa questão quando nós abordamos o contrato de mútuo e o contrato de comodato, tá certo? Aonde nós fizemos a diferença quando se trata de uma relação obrigacional, tá? E quando se trata de uma relação real. Nesse caso, o contrato estimatório é, sem sombra de dúvida, de natureza real.